Olá, eu sou a professora Carla. Eu vou gravar um vídeo aula da disciplina de Língua Portuguesa para os alunos do quarto ano do ensino fundamental. A nossa aula hoje terá como tema o lixo. O conteúdo da nossa aula trabalhada será a junção e a separação de sílabas, para os alunos ver a classificação das palavras quanto monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Também veremos substantivos comuns e próprios. Os objetivos dessa aula é conscientização sobre o reaproveitamento do lixo reciclável, poupando assim a natureza dos desequilíbrios ecológicos que surgiriam a partir da extração de matérias-primas, necessárias para a formação de novos objetos, como aqueles jogados no lixo. E os recursos é aparelho de som, charge, música Lixo no Lixo do grupo Fala Mansa e o texto sobre lixo doméstico. A metodologia usada nesta aula será uma conversa informal para a explanação do projeto com o tema Como estamos tratando do nosso lixo, distribuição de charges sobre o impacto do lixo no planeta, para a pesquisa de palavras e apresentação das classificações dessas palavras, a audição da música Lixo no Lixo, do grupo Fala Mansa, como já foi dito, e a leitura feita pelo professor do texto Lixo Doméstico. A avaliação desta aula será avaliado os conteúdos trabalhados, que pode se dar através das observações e do interesse e da participação de cada aluno, das suas manifestações pelos assuntos discutidos, das pesquisas extra-classe realizadas pelos alunos e dos produtos finais trazidos para análise em equipe e os resultados obtidos em sala de aula. Aqui a gente inicia a nossa aula falando sobre a preservação do meio ambiente. Tem um planeta, mostrando como ele está sofrendo pelas consequências do lixo, Então a preservação do meio ambiente, ela deve começar em casa, na escola e no trabalho. Ou seja, todos, em qualquer lugar onde esteja, a gente deve estar sempre preservando o meio ambiente e tendo a conscientização do mesmo. Essa aula, ela visa conscientizar os alunos dos danos causados pelo lixo ao meio ambiente e à saúde do homem também. Para que surja efeito com o que se espera de objetivos, serão utilizados diferentes materiais para a exposição do tema, nos quais os alunos eles terão a participação direta nas atividades e que os ajudarão também a melhor compreender o tema, então abordado, e levar isso para suas casas, vizinhos, parentes e amigos. Então, a aula a gente tem que demonstrar para os alunos, para eles terem a conscientização da importância da gente saber utilizar e jogar os lixos nos lugares corretos. Então, no primeiro momento, os alunos eles serão dispostos em círculos, aí ocorrerá a explanação e questionamento com os alunos sobre o que é lixo. Então a gente vai questionar com os alunos o que cada um entende por lixo. E para tratar a questão do lixo, os alunos eles vão assistir um vídeo que se chama Xuxinha e Guto contra os monstros do espaço. E aí depois de assistir esse filme, terá a discussão sobre o mesmo. Então, depois de formado o círculo, a roda entre os alunos, eu vou iniciar a aula perguntando para eles o que é lixo. Se cada um sabe dizer o que para eles é lixo. Então, cada um vai debater, dizer o que eles entendem por lixo. Depois de cada aluno ter exposto a sua opinião do que acha sobre lixo, então haverá a explicação do que realmente é o lixo. Então o lixo é tudo aquilo que já não tem muita utilidade e é jogado fora.
é qualquer material sólido originado em trabalhos domésticos e industriais e que é eliminado. Então, é tudo que não tem mais utilidade que as pessoas descartam. Muitos dos resíduos que vão para o lixo, eles podem ser reutilizados através de um processo denominado reciclagem. Neste processo de reciclagem, o lixo ele é classificado em orgânico e inorgânico. Ele é reaproveitado, contribuindo para a redução da poluição do meio ambiente. Então a gente vai ver a diferença, né? Vou perguntar para eles se eles conhecem o que é o lixo orgânico e o lixo inorgânico. Então, depois das respostas obtidas dos alunos, haverá a explicação. Então, o lixo orgânico, ele é todo resíduo de origem animal ou vegetal, como restos de alimentos, folhas, sementes, papéis, etc. Em geral, esse lixo ele é utilizado em compostagem para a fabricação de adubos. Então, assim, quando esse lixo ele vem de origem de restos de alimentos, ele pode se tornar adubo, né? É feita a compostagem para se tornar adubos. E o lixo inorgânico é todo material cuja origem ela não é biológica, como, por exemplo, plásticos, metais e vidros. Então, muitos desses lixos inorgânicos dá para reciclar, podendo ser utilizado para outras coisas, né? Como aqui a gente vê na figura, o Cascão ele pegou uma lata, um funil, aqui algumas coisas que estavam no cesto de lixo e ele montou tipo um foguete para ele poder brincar. Então, isso é um brinquedo feito de material reciclável. Determinados resíduos sólidos, como o lixo eletrônico, eles exigem um maior controle no destino final e na reciclagem, por conterem substâncias tóxicas. O lixo eletrônico ele é proveniente de equipamentos eletrônicos, como computadores, celulares, televisores, geladeiras e entre outros. Existem resíduos sólidos que não podem ser reciclados por serem considerados perigosos e causadores de doenças. Então, nesse caso seria o caso do lixo hospitalar e do lixo nuclear, né? Então, não dá para ser reciclado por ser considerado perigoso e causadores de doenças. Temos o aterro sanitário, que ele é um dos locais de destino final do lixo urbano. Na sua concepção de aterro sanitário, há uma preocupação com o meio que o envolve. Não é o caso do conhecido lixão. O lixão ele é visto que não existe controle sobre o lixo depositado lá. E a decomposição dos resíduos a céu aberto coloca em risco o ambiente e a saúde da população que vive ou trabalha próximo dessas áreas onde tem o famoso lixão. Então aqui agora será passado para os alunos o filme Xuxinha e Guto contra os monstros do espaço. Nesse filme é uma aventura intergaláctica que ela é narrada pela Xuxa e pelo sobrinho dela, Juliano. Esse filme ele começa numa longínqua galáxia, no planeta XYZ, que serve de cenário para a fuga de 4 temidos vilões que só pensam em transformar tudo em lixo. E ao caírem no planeta Terra e descobrem um córrego poluído, onde passam a viver e a se alimentar das porcarias jogadas pelas pessoas. Então, eles se alimentando, eles vão transformar-se em monstros ainda mais perigosos. Nesse filme da Xuxinha e o Guto, contra os monstros do espaço, a Xuxa, ela conta para o seu sobrinho que uma vez ela não sabia se era um sonho que ela teve ou se foi realidade, que ela já viu a sua anjinha Xuxinha. E nessa visão que ela teve, ou nesse sonho que ela teve, a Xuxinha falava para a Xuxa que iria vigiar um outro menino chamado Guto
num outro planeta chamado XYZ, que aliens do mal iam para a Terra, se escondiam num córrego sujo com a comida que eles mais gostavam, e eles evoluíam e ficavam cada vez mais fortes. Então, depois das crianças assistirem esse filme, elas vão fazer uma atividade do primeiro momento. Elas vão ficar em grupos e os alunos confeccionarão um cartaz representando, por meio de desenhos, o lixo orgânico e o lixo inorgânico, como já foi estudado na aula. E para a contextualização também desse primeiro momento, os alunos eles vão observar o lixo produzido em casa e preencher essa tabela. Então eles vão observar o dia a dia deles em casa e vão preencher a tabela dizendo o que é considerado lixo para eles, a origem do lixo, e vão dizer se ele é orgânico ou inorgânico. Aqui nós temos um exemplo da banana, né? Então, a banana, vai lá, comeu a banana, tem a casca, né? Então, a banana, o lixo, a origem dessa banana é a bananeira, e é um lixo orgânico porque ele é úmido e de fácil decomposição. No segundo momento, então, a gente fará uma distribuição de charges sobre o impacto do lixo no planeta. E nessas charges, os alunos eles vão ter que fazer pesquisas de palavras que contêm as charges e apresentar a classificação das palavras quanto às sílabas. Também vão olhar as charges e vão discutir sobre as imagens apresentadas. Eles vão repassar o que eles entenderam por cada charge apresentada. E também vão fazer atividades onde os alunos deverão desenhar o que compreenderam sobre o destino do lixo. Para a contextualização desse segundo momento, os alunos eles vão observar e anotar as consequências do lixo no seu dia a dia. Então, eles vão observar tudo que eles fazem no dia a dia, tudo que eles consomem e desse consumo, o que se transforma em lixo e qual que é a consequência desse lixo para a natureza. Para fazer atividades das charges, eles precisam entender a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Monossílaba. São palavras com uma só sílaba. A gente tem exemplo, mãe, sol e bom. São palavras que não dá para separar em sílabas, por isso elas se chamam de monossílaba. Dissílabas. São palavras que contenham duas sílabas. Aqui a gente tem o exemplo do pato e do gato, né? Pato. Então, são duas sílabas. Trissílabas. São palavras com três sílabas. O exemplo é caneta, caderno. Então, é caneta. Se divide em três sílabas, né? Caderno, caderno. Então, também, cada uma fica na sua sílaba, dando as três sílabas. E as polissílabas, elas são palavras com 4 ou mais sílabas. Temos como exemplo aqui a palavra telemóvel e meteorologia. Então, a palavra telemóvel tem 1, 2, 3, 4 sílabas, separando. E a meteorologia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Então, a polissílaba, ela é quando tem 4 ou mais sílabas dentro de uma palavra. Outro exercício para as crianças gravarem, para ver se eles entenderam o que é a sílaba, que eles vão realizar. Aqui a gente tem 4 exemplos de palavras, onde vamos pedir para eles separar por sílabas, né? Eles vão madeira, né? Então eles têm que separar as sílabas de madeira e embaixo colocar depois a separação por letras. E assim farão com plástico, com decomposição, com filtro. Então aqui começa a distribuição das charges, onde os alunos eles vão receber essas charges, vão observar o desenho, vão comentar depois em grupo o que essas charges causaram de impacto para eles, o que eles entenderam através dessas charges. E através do quadro de histórias aqui, da narração da charge,
eles vão pegar as palavras e vão separar por sílabas. Nessa charge, eles estão em cima da casa, devido ao acúmulo de lixo, que uma enchente, né, fez com que o lixo subisse, a casa ficou totalmente imersa, e o único lugar que restou para eles foi o telhado. Então a mulher comenta assim para o marido: vamos ter que mudar. E ele: sim, os nossos hábitos, porque enquanto ficarem jogando lixo fora nas ruas, dá um entupimento de bueiros, causando enchentes, e quando chove muito forte, pode acontecer o que a gente está vendo nessa figura aqui. Outro desenho, a gente tem duas capivaras, né, onde elas estão no ambiente delas, no lago, e elas comentam assim, depois de ver a figura, onde o homem vem e simplesmente joga o lixo no meio ambiente. Então, elas comentam: e depois fazem o maior escândalo quando pisam em nosso cocô. Então, assim, o que elas querem dizer, né? Que o cocô é o adubo da capivara no nosso meio ambiente, e o lixo traz todo esse mal. Tem lixos aqui que demora para ser decomposto no meio ambiente. Então, assim, o mal que o próprio homem faz na natureza. Outro exemplo: em um futuro próximo, ainda acho que o aquecimento global não representa perigo algum. Então, para ver que cada vez mais o homem não tem a conscientização, joga lixo, e a gente sempre tem as consequências disso. Então, as crianças vão debater o assunto, o que entenderam, pegar as palavras também e fazer a separação de sílabas. Aqui temos uma charge da turma da Mônica, onde a Mônica e o Cebolinha estão num barco, e no rio a gente só vê lixo. Então a Mônica fala: e mais um tsunami de lixo, né? Então, para ver como a gente não tem conscientização e cada vez mais estamos ficando em ambientes poluídos. Então a gente vai entrar no assunto sobre o lixo doméstico. A gente vai aprender, através desse texto, como tentar reduzi-lo e diminuir o seu impacto no meio ambiente. Então, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil ele descarta a cada dia 230 mil toneladas de detritos, e mais da metade desse valor corresponde ao lixo doméstico. Do total desse lixo produzido nas casas, apenas 2% ele é destinado à coleta seletiva. O restante é o que vai parar em lixões a céu aberto, ou, na melhor das hipóteses, em aterros sanitários cuja capacidade máxima já está próxima do limite. E para piorar o quadro, muitas vezes o cidadão toma o cuidado de separar metais, vidros, plásticos, papéis, acreditando que esses materiais eles serão reciclados. Mas as empresas de limpeza contratadas pela prefeitura acabam por misturá-los no mesmo caminhão. Então, assim, às vezes o que acontece? As pessoas em casa têm o hábito de fazer a separação de lixo, coletar o lixo, cada um em sua embalagem própria para fazer o descarte. Quando colocado na rua para a empresa de coleta passar recolhendo esse lixo, a empresa de coleta acaba misturando tudo dentro do próprio caminhão. Então, acontecendo a mistura desses lixos. O lixo, ele é um assunto que diz respeito a todo ser humano, tanto no plano individual como no coletivo, vivendo em qualquer espaço rural ou urbano, grande ou pequeno. Todos nós geramos lixo. Então, independente se é grande, se é pequeno, se no lugar que vive, o que está consumindo, tudo que a gente faz, de uma certa forma, a gente está gerando lixo. No terceiro momento da aula, os alunos eles deverão expor oralmente o que foi dito anteriormente. Então, assim, eles vão fazer uma roda de conversa e expor tudo o que eles entenderam sobre o lixo.
Também a gente vai fazer a audição da música Lixo no Lixo do grupo Fala Mansa. Os alunos, eles vão ouvir essa música, eu vou passar a letra, eles vão copiar a letra, vão ler e vão fazer a interpretação da música apresentada. Dentro da música eles vão classificar os substantivos, próprios ou comuns que eles vão aprender. Então aqui a gente tem a foto do grupo Fala Mansa, é um grupo que canta bastante forró e eles criaram uma música que fala sobre o lixo. Nessa música é bem legal porque fala muito sobre a conscientização do lixo. Então eu vou colocar a letra agora e os alunos vão prestar atenção para depois fazer a interpretação dessa letra da música do grupo Fala Mansa. No dia que o mar enlouqueceu, no dia que o sol se escondeu, no dia que a chuva não cantei, choro que cai pra te dizer que acabou o mundo e não sobrou mais nada, sujou a sua terra, poluiu a água, não há uma chance de sobreviver. Só no dia que o sol empobreceu, se deixar de azul, que a lua não nasceu, parte de bairros pra te dizer que ainda resta um sonho, uma esperança, atrás de um sorriso de qualquer criança, só há uma chance de sobreviver. Você salvou o mundo, você acabou com ele, o teu chão era imundo, você soube cuidar dele, jogando lixo no lixo, jogando lixo no lixo, no lixo. Na 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 sujou a sua terra, poluiu a água, não há uma chance de sobreviver. Você salvou o mundo, você acabou com ele, o teu chão é imundo, você soube cuidar dele, jogando lixo no lixo, jogando lixo no lixo, na 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 na. Você salvou o mundo, você acabou com ele, o teu chão era imundo, você soube cuidar dele, jogando lixo no lixo, jogando lixo no lixo, na 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 na. Então, depois de ouvir a música, as crianças vão fazer a classificação dos substantivos quanto ao elemento que designa o substantivo, classifica-se em o substantivo comum. Ele se designa genericamente qualquer elemento da espécie. Então, um exemplo, né? Rio, cidade, país, menino. E o substantivo próprio é quando designa especificamente um determinado elemento. Os substantivos próprios, eles são sempre grafados com inicial maiúscula, né? Como exemplo, assim, nome de estados, cidades, de país,
nomes próprios de pessoas, né? Então, depois de entender qual que é a classificação do substantivo, eles vão procurar na letra da música e vão sublinhar os substantivos que eles encontraram na música. Então, essa foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa com o tema lixo.